pega a sua Bíblia comigo, como eu quero concluir a mensagem que já está, já durante quase 6 domingos estamos aqui, né? Falando sobre esse texto. Abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 38, versículo de número 1. Hoje nós vamos falar da sexta voz, que é a voz de Deus. Nós falamos aqui durante esses domingos sobre 7 vozes do livro de Jó. A primeira voz que eu falei foi a voz de Satanás. E quando estava diante de Deus, acusou Jó, dizendo: esse homem aí só te adora, porque tudo que ele pede o Senhor dá. O Senhor cerca ele de bens. Então toca no que ele tem, que ele te nega. E Jó, depois de ficar cheio de tumores, ter verme sobre o seu corpo, perder toda a sua riqueza, ouvir de sua esposa que deveria amaldiçoar a Deus e morrer, e numa situação caótica, Jó levanta da cinza, raspa a sua cabeça, rasga as suas vestes e adora a Deus diante de uma situação difícil. A segunda voz é a voz da esposa desesperada: amaldiçoa teu Deus e morre. É a voz do desespero. A terceira voz é a voz de Elifaz, que vai acusar Jó e dizer: o justo não passa por isso não. É aquela ideia de que justo não sofre. Falamos um domingo todo sobre isso. Depois vem a voz de Bildade, que é a voz que diz que Deus não diz não para quem é santo, que basta abrir a boca que logo Deus responde. E não é assim. Às vezes passamos pelo silêncio de Deus na nossa vida. A terceira voz é a voz de Zofar. Aí você observa, por exemplo, que este homem dizia: você tem a voz de Satanás, a voz da mulher, a voz de Elifaz, a voz de Bildade e a voz de Zofar, que é a quinta na realidade, que vai dizer o quê? Vai olhar para Jó e vai acusá-lo, dizendo que tinha sabedoria, que podia explicar tudo. É aquela voz da religiosidade dogmática, de gente que quer dizer para você o que significa a tua prova, com aquela voz orgulhosa: eu sei, eu conheço. A sabedoria do homem não entende alguns mistérios. E hoje em especial nós vamos falar sobre a voz de Deus. Vamos ler o texto? Capítulo 38 de Jó. Quem encontrou, diga amém, no versículo de número 1. Então a voz da mulher, a voz de Satanás, a voz da mulher, a voz de Elifaz, a voz de Bildade, a voz de Zofar e hoje a voz de Deus. Capítulo 38 diz assim o versículo 1: depois disto, o Senhor respondeu a Jó no redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Agora vai comigo lá no capítulo de número 42, no versículo de número 7. Diz assim a palavra. Você que está sem Bíblia, acompanha na tela. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Versículo 9. Então foram Elifaz o temanita, Bildade o suíta, Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Quantos podem dizer amém? Vamos lá, olha aqui para mim. Você pode dizer assim para mim nesta noite: pastor, beleza, o senhor vai falar sobre a voz de Satanás, a voz da mulher de Jó, a voz de Elifaz, Bildade, Zofar. Só que nessa conta, pastor, desses amigos de Jó, sobrou um. O senhor não falou sobre Eliú. Porque quando você olha o livro de Jó, no capítulo 32 a 37, Eliú é o mais moço, ele fala por último. E ele não ousa falar diante de Jó porque tinha pouca idade. Então poderia aqui dizer 8 vozes do livro de Jó. Mas o porquê que eu não vou dar ênfase a Eliú? Porque Deus não deu ênfase a ele.
Quando você olha o capítulo 42, no versículo 7 e versículo 9, Eliú não aparece nessa relação. Deus não confronta Eliú. Deus não dá moral para Eliú. E quando a gente para observar o discurso, até que ele foi o discurso mais sábio de todos eles. Ele tenta defender Deus e Deus não precisa de defesa. Ele é a verdade e ele não precisa de ninguém justificando o seu trabalho e as suas ações. Deus é soberano. Deus é soberano. Então Deus não deu a Eliú nenhum tipo de holofote. E a gente vai perguntar o porquê que Deus não cita Eliú quando ele vai repreender os amigos de Jó, que julga Jó, que vai apontar o dedo na cara de Jó. Esse teu sofrimento aí é pecado. Esse teu sofrimento aí é porque você não é justo. Porque o próprio Deus, ele não precisa corrigir Eliú. Porque a ideia de Eliú é defender, ou com sua tese, querer justificar o trabalho de Deus. E repito, Deus não precisa de ninguém que tente justificar o seu trabalho. Deus é soberano, poderoso, e ele faz do jeito que quer e não deve satisfação para ninguém. Segunda coisa, Deus não fala com Eliú, porque o negócio com Deus aqui não é apontar Eliú nessa história, mas falar com Jó. O foco aqui é Deus trabalhando na história de Jó. Terceiro, por que Deus não cita Eliú? Porque Eliú representa uma tentativa humana de justificar Deus. E repito, Deus não precisa disso. Por que Eliú, apesar de algumas verdades, também falha? Ele falha porque ele tenta insistir na ideia dos mesmos amigos, dizendo que a luta e a prova são consequências de pecado ou disciplina de Deus na vida de alguém. E nem sempre, às vezes o justo sofre. E você para pensar também que Eliú não entra em cena aqui com Deus, porque o foco de tudo isso não é os amigos de Jó, mas tentar ensinar para Jó algumas verdades. Então pense em algo e me escute. Se Deus ignorou Eliú, se Deus não deu ouvido ao que Eliú disse, por quanto tempo tu vai ficar dando ibope para pessoas que não conhecem a tua história? Se Deus é o primeiro a ignorar, ele vai mostrar nesse texto que não precisa de defensores, mas ele se revela sozinho. Ele nos ensina que o silêncio de Deus para Eliú nos ensina que todo discurso religioso não merece resposta de Deus. Quarto, fala de Eliú foi ignorada porque Deus queria falar e não dar ibope para gente que nem tem experiência e já quer querer dizer algo que conhece de Deus. Então é interessante, meus irmãos, aprenda a blindar os seus ouvidos da opinião de quem não conhece a sua vida e a sua história com Deus. Deus ignora Eliú nos ensinando. Deus não deu atenção para ele. E por que você insiste em dar ouvidos a quem só critica a tua história em tempo de crise? Se Deus ignorou o discurso vazio de Eliú, você também precisa silenciar algumas vozes que querem te atrapalhar. Para de medir a sua vida pela opinião dos outros. Deus conhece a tua história. Nem toda fala significa que é Deus que esteja falando. Deus ignora Eliú, e você também precisa escolher aqueles que têm voz na sua história. E me escute, Deus ignorou Eliú, porque palavras vazias não curam. Aprenda a silenciar vozes humanas e fique atento na voz de Deus na sua história. Olha para o irmão do lado, diga assim para ele: cuidado com quem você dá ouvido. Fala para alguém aí, diga: cuidado com quem acha que tem a verdade sobre você. É a voz de Deus que determina o nosso futuro. Vou repetir: é a voz de Deus que determina o nosso futuro. Quem aqui confia na voz de Deus, diga glória a Deus. Vamos à sexta voz. A sexta voz do livro de Jó é a voz de Deus. Ao olhar o texto que lemos, desde o versículo capítulo 38, no final da prova de Jó, Deus vem no redemoinho.
e se apresenta com uma voz reveladora para Jó. Durante todo o período da prova de Jó, Deus se calou, como professor em sala de aula que não fala, mas está presente vendo o seu aluno fazer a prova. Deus se cala durante o período, mas o silêncio de Deus não dura para sempre. Não, vou repetir, o silêncio de Deus não dura para sempre. Uma hora Deus se levanta e muda a nossa história. Alguém está aqui nesse culto, nessa noite? O silêncio de Deus não dura para sempre. Uma hora Deus rompe o silêncio e muda a tua história para sempre. Quando o silêncio de Deus parece longo demais, Ele está preparando uma grande revelação que vai mudar a nossa visão sobre Ele. O sofrimento não cala Deus para sempre. Pelo contrário, no tempo certo, Deus vai falar e redefinir a nossa história para sempre. Mesmo quando a gente não entende o porquê, confia em Deus, porque no momento certo Deus vai se manifestar na sua história. Tem alguém nesse culto? Quando Deus fala, Ele não apenas responde, mas Ele cura, fortalece, restaura e transforma o ambiente. Quando Deus falar nessa prova, Ele restaura, Ele muda, Ele transforma, Ele restitui, Ele traz um novo tempo, Ele muda a tua história, Ele toca no teu futuro. O silêncio de Deus não significou na vida de Jó que ele ignorou a sua dor. Pelo contrário, Deus sustenta até que chegue o momento certo e Ele intervém com o seu amor. E como é que é a voz de Deus no capítulo 38? Jó cheio dos seus porquês. E quando você lê o livro de Jó, Jó não fica calado. Jó amaldiçoou o dia que nasceu. E eu entendo que a situação de Jó era deplorável. Eu vi um comentário de um judeu que disse que Jó, ele ficou dentro de um buraco de 12 metros. Porque o fedor era tão grande que para não sair, ele ficou dentro de um buraco. A situação de Jó era deplorável. Era horrenda. Grande foi a prova de Jó. E é interessante que essa luta de Jó, quando Deus vem no redemoinho, a voz de Deus traz nesse texto cerca de 70 perguntas para Jó. Deus se apresenta e diz assim: quem é esse que está com esse discurso aqui, ô Jó? Cheio de razão e de porquê. Agora eu vou mudar o cenário, Jó. Eu te pergunto e tu me responde. Já pensou nessa escola da vida? O professor se apresentar e falar assim: está me questionando? Jó não murmurou, mas Jó perguntou: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu não pequei, o Todo-Poderoso me afligiu, eu não entendo por quê, eu não errei. Aí o eterno Deus se apresenta e diz assim: ô Jó, agora eu vou mudar o cenário. Agora eu pergunto e se tu podes, me responde. O general do universo chega com cerca de 70 perguntas e cala a boca de Jó. Uma das primeiras perguntas eu separei em tópicos. São vários versículos, mas em tópicos. Primeiro, a pergunta que Deus faz para Jó é sobre a criação da terra. Lá no capítulo de Jó, desde quando Deus vai falar no capítulo 38, Deus vem e pergunta para Jó: onde tu estavas quando eu lancei os fundamentos da terra? Deus chega para Jó e diz assim: ó, até onde o mar, as ondas do mar podem ir? É Deus dizendo para Jó: tu é pequeno, tu é homem, tu é limitado. Agora eu criei todas as coisas e tudo está debaixo do meu controle. É Deus dizendo assim: Jó, aonde tu estavas quando eu coloquei a terra, a base da terra? Eu sustento a terra sobre o nada, Jó. Eu sustento a terra, dei limite para as águas do mar. Eu sei como as ondas vêm. Eu que digo até onde as ondas vão. Eu sou Deus que criei. É Deus dizendo para Jó: Jó, tu é um ser humano criado, mas eu sou o criador de todas as coisas. Olha para esse irmão do teu lado e diga assim para ele: o Deus que te prova. Diga: é o Deus que criou todas as coisas. Diga assim: fica tranquilo, porque aquele que criou os céus, a terra, é o Deus que está no controle da tua história, Jó.
Você observa que Deus vem dizer assim para Jó: Jó, quem fechou o mar com portas? Me responde, Jó. Até onde pode ir as ondas do mar, Jó? E Jó calado. Aí, terceira coisa, a pergunta de Deus é: quem ordenou que amanhã surgisse, Jó? O sol só nasce quando eu mando, Jó. É eu que controlo o dia e a noite, o sol e a lua. Aonde tu estavas quando eu fiz isso, Jó? O eterno Deus vem e começa a falar para ele os mistérios da natureza, dizendo assim: Jó, já penetrastes as fontes do mar, do oceano, onde há milhares de metros abaixo do oceano, que tem lugares no Oceano Pacífico que nem uma máquina ou robô ou lugar nenhum consegue dizer quantos metros de profundidade tem, Jó. Eu sou o Deus que sei quantos metros tem de profundidade. Eu sou das profundezas dos mares. Aonde tu estava, Jó? Deus vem dizer assim para Jó: andastes você, Jó, lá no fundo do abismo? Eu sou do fundo do abismo, Jó. Deus olha para Jó e diz assim: pode guiar a ursa com seus filhos, Jó. Deus vem dizendo assim: os ciclos da natureza. Conhece a lei do céu, ô Jó? Pode estabelecer o domínio dela sobre a terra, Jó. Sétimo, Deus também disse para Jó acerca dos animais: quem é que alimenta o corvo? O próprio Jesus também disse assim para os seus discípulos no Sermão da Montanha: porque andeis ansiosos? Deus alimenta as aves dos céus. Quem está falando contigo, Jó, é aquele que alimenta os pássaros, que alimenta a natureza. Porque tu questiona essa prova? Aquele que está no controle da sua vida alimenta os pássaros e é poderoso para alimentar a tua casa também. Deus vem dizendo para Jó: quem deu força para o cavalo, Jó? Quem foi que fez o avestruz agir de maneira tão estranha, Jó? Quem é que fez o falcão voar e a águia chegar às mais altas alturas e enxergar lá embaixo, Jó? Eu fiz o olho da águia, eu levanto o falcão, eu cuido de todos os detalhes, Jó. E Deus vai dizer assim: quem foi que controlou o universo? Eu contei as estrelas, eu que faço chover, o relâmpago sou eu que dou limite para ele, Jó. Eu sou o Deus grande. Eu vim aqui dizer para você que o Deus grandioso controla o universo e controla também a sua vida. Aquele que te prova é aquele que controla todos os mistérios da criação. É aquele que conhece o universo na palma de suas mãos. O nosso Deus é grande. Não, eu vou repetir até você dar glória a Deus. O nosso Deus é grande. Alguém pode levantar as mãos e dizer assim: o meu Deus é grande. Eu não entendo os seus mistérios, mas Ele é grande. Ele está no controle de todas as coisas. Alguém está aqui nesse culto entendendo o que Deus está dizendo? Essa prova, Deus é aquele que está acima da nossa mentalidade, Jó. Quando Deus vem falar com Jó, Deus revela algumas verdades com essas perguntas. E quais são as verdades que Deus revela para Jó quando Ele lhe pergunta? Primeiro, as perguntas que Deus faz a Jó revela para Jó que Deus é soberano sobre toda a criação. Quando falamos de soberania de Deus, significa que Deus tem ações soberanas e Ele não pede a opinião de ninguém para fazer nada. Nenhum dos planos de Deus podem se frustrar. Deus é um Deus soberano. Ele escolhe quem quer, levanta quem quer, faz o que quer, abre a porta quando quer, fecha a porta quando quer. Ele cura quando quer, Ele permite enfermidade quando quer, Ele permite a escassez quando Ele quer, mas Ele também faz sair maná do céu e cair na terra quando Deus quer. Deus é soberano, Ele faz do jeito dele. E olha como é que Deus fala: onde estavas tu quando eu lancei o fundamento da terra? Quem encerrou o mar com portas quando Ele rompeu e saiu da madre? Jó, eu sou soberano, eu governo, eu lidero, eu determino, eu faço, eu tenho poder,
eu tenho sabedoria, eu sou maior do que a tua mente, a minha palavra não pode ser mudada, eu sou soberano. E se Deus permitiu você passar por essa prova, está no controle dele, porque ele é soberano na minha e na sua vida. Segunda grande verdade que Jó aprende quando Deus começa a perguntar. Quando Deus diz assim para Jó, lá em Jó 38, 33: sabes tu as ordenanças dos céus? Pode estabelecer o domínio sobre a terra, Jó? A segunda verdade é: o conhecimento do homem é muito limitado. Nossa palavra não tem poder como muitos dizem. Nosso conhecimento é tão limitado que há mistérios que não conseguimos explicar. Há provas que não entendemos os porquês. Há lutas que a gente numa sala de teologia não consegue aprender os seus fins. Existem feitos de Deus que nós não conseguimos compreender com a sabedoria humana. É Deus dizendo: tu é homem, eu sou Deus. Tu é pequeno, eu sou grande. Tu é limitado, eu sou ilimitado. Tu é fraco, eu sou todo poderoso. É Deus dizendo assim: você é limitado, você não entende, mas fica tranquilo, os meus pensamentos são maiores do que os teus pensamentos. Tem alguém desse culto aqui ainda? A terceira coisa que Deus ensina para Jó quando ele pergunta: Deus é infinitamente sábio e poderoso. Vou repetir: o nosso Deus é infinitamente sábio e poderoso. Salomão escreveu o livro de Provérbios, e me falha a memória, lá no capítulo 8 de Provérbios, Salomão diz que a sabedoria foi aluna de Deus. A sabedoria sentou-se e aprendeu com o eterno Deus que nós servimos. O nosso Deus é infinitamente mais sábio do que todos nós, e infinitamente mais poderoso do que a nossa mentalidade pode entender. Então nessa prova, Deus sabe, Deus entende, Deus sabe os porquês. Ele é o sábio do sábio, o professor da sabedoria, o criador do conhecimento. E basta uma palavra que Deus muda a tua história, porque Ele é todo poderoso. Deixa eu te falar uma grande verdade aqui: Deus é o único ser que não olha para cima. Não há ninguém acima de Deus para Ele olhar para cima e dizer: oi. O único que quis subir acima de Deus para colocar o seu trono foi Satanás. O Senhor derrubou ele por terra. Deus não olha para cima. Quando Deus dirige-se a algum ser, Ele olha para baixo. Os únicos seres que voam ao redor do trono, que é os serafins, quando eles voam, eles cobrem o rosto para não olhar Deus de cima para baixo. O meu Deus está acima de tudo. Ele é mais poderoso do que a doença. Ele é mais poderoso do que o médico. Ele é mais poderoso do que o economista. Ele é mais poderoso do que o astrólogo. Ele é mais poderoso do que todos os homens que estudaram a ciência. Ele é soberano, sábio. Ele é o Pai da sabedoria. E Ele é o Todo-Poderoso. O Deus que cuida da tua vida tem todo o poder. Basta uma palavra e a tua circunstância muda. Fala para alguém do teu lado, diga assim: basta uma palavra de Deus e o cenário muda. Fala para alguém: basta uma palavra de Deus e o milagre acontece. Deus fala, a providência chega, a cura chega, o milagre chega. Aonde estavas tu, Jó? Quarto. Olha aqui para mim, que isso aqui é sério. Deus quis ensinar para Jó uma quarta verdade com as suas perguntas. Qual é a quarta verdade que Deus quis ensinar para Jó? Jó, você não é o centro do universo. Tem até uns pregadores bonitinhos agora, que já chega e diz assim: meus lindos e minhas lindas, você é o centro de Deus. Já viram isso? Arrumação? Você é o chuchuzinho de Jesus. Você é o ponto fraco de Deus. Você é o centro. Ainda fala mais leseira, né? Não, porque da Bíblia Jesus é o centro, mas de Deus você é o centro. Não, você não é o centro, meu querido. Lindinho, lindinha, você não é o centro. É Deus dizendo para Jó: o mundo não gira em volta do teu umbigo, Jó. É Deus dizendo assim para você: você não é tudo isso que você pensa, rapaz. Para
Para de achar que eu tenho que dar satisfação para você. Para de achar que você é o cara. Não, porque eu sou tão santo que eu estou no centro. Não. Tudo que recebemos, tudo que temos, é fruto da graça de Deus. Eu não sou o centro. Ele é o dono de todas as coisas. Não, esse irmão não vai ficar com raiva de tu, não. Fala para ele assim: irmão, você não é o centro de Deus. Fala para esse irmão: você não é o centro do universo. Diga assim: a terra não gira em tua volta. Diga: você é pó e cinza. Fala para ele: se você morrer, você vai feder a podre lá no cemitério. O verme vai comer teu corpo, vai ficar só o osso. Agora o meu Deus, ele é ontem, hoje e será eternamente. Onde estavas tu, Jó? Está se achando demais. Está se queixando muito. Está se achando o centro do universo. Quinta verdade que as perguntas de Deus ensinam para Jó. Ensina para Jó que sofrimento não significa ausência dele. Já falei sobre isso. Em Jó 38:12 diz assim: acaso deste os teus dias desta ordem, amanhã ou fizeste a alva conhecer o seu lugar? Ou seja, Deus falando: eu estou em todos os lugares, viu? Amanhece eu estou lá, anoitece eu estou lá, nas profundezas eu estou lá, lá no céu eu estou lá, aonde existe partícula desse universo eu estou lá. O salmista diz no Salmo 139: aonde fugirei eu do teu espírito? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu descer à profundeza, eu também estou lá. Então essa prova, Deus pode estar calado, mas Deus está lá na tua casa, está no meio da tua causa, está no meio da tua família. Deus se encontra perto de você. O silêncio não é ausência, Jó. Tem alguém aqui nesse culto? Me ajuda a pregar de novo. Diga para o irmão assim: Deus está contigo. Diga: ele pode não falar, mas ele está presente nessa causa. Sexta verdade que as perguntas de Deus ensinam para Jó: a verdadeira adoração, ela nasce na humildade e no sofrimento. Por quê, pastor? Porque em Jó 42, no verso 1 e 2, Jó vai entender essa verdade. Quando Deus começa a perguntar para Jó, e ele entende que Deus é soberano, que Deus está no controle, que Deus é ilimitado, que Deus é o Pai da sabedoria, que Deus é o Todo-Poderoso. Aí Jó vai abrir a boca para falar que é a sétima voz que eu vou falar hoje ou no próximo domingo. Ele vai dizer assim: bem sei que tudo podes. Jó 42, no versículo de número 2. Eu sei que tudo podes, tu és todo poderoso, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. A verdadeira adoração nasce quando a gente entende o que é humildade e sofrimento. Adora a Deus com a porta fechada, adora a Deus com a luta, adora a Deus debaixo de guerras. Cadê os adoradores aí? Cadê os adoradores dessa igreja? Eu não estou vendo, mas eu creio, eu estou confiando nele, eu vou adorar ele. Sétima verdade que a pergunta de Deus para Jó o ensina, ou lhe orienta, ou lhe abre entendimento. Deus ensina para Jó com suas perguntas que nem sempre Deus dará explicação pelo que ele faz, mas ele dá revelações. Eu não vou receber a resposta do porquê, mas eu vou conhecer Deus de perto depois que a prova passar. Tem alguém aqui nesse culto? Deus não dá explicação. Ah, se Deus chegasse: meu filho, eu vim prestar conta do que eu fiz contigo aqui, meu filho. Olha, eu fiz isso aqui, me desculpa. Até parece que Deus vai chegar e falar assim: eu vim aqui pedir desculpa, tá bom? Porque sabe, eu fechei a porta porque eu não pude, eu não tenho poder para fazer nada disso. Deus é todo poderoso. Deus não vai dar explicações para a gente, meros mortais. Mas entenda o que Deus faz. Nós não entendemos hoje, mas vai chegar um dia que eu vou entender que todo sofrimento tem propósitos. Fala para esse irmão, diga assim: todo sofrimento tem propósitos. Essas perguntas que Deus faz para Jó revelam a natureza da majestade, da transcendência do Criador.
Deus é transcendente, está acima da criação. Mas Ele é emanente, Ele se revela na sua criação. Deus ensina princípios para Jó. Quais princípios? Você é pequeno, eu sou grande. Você é limitado, eu não tenho um limite. Você é criatura, eu sou criador. Você não compreende, eu tenho todas as respostas. Tudo está no meu controle. Eu estou acima de tudo. Que tudo o que passamos, Deus, Ele é um Deus que controla, e as suas ações são inexplicáveis. Um Deus que conhece nossas forças e limitações. Ou seja, para de questionar Deus. Para de ficar murmurando nessa prova. Para de ficar reclamando, querendo saber os porquês da vida. Deus tem as melhores razões para tudo. Às vezes, diante da prova, questionamos, reclamamos, exigimos de Deus explicações. Mas a resposta de Deus para Jó veio com uma pergunta: onde estavas tu? Isso foi um choque para Jó. Lembrou Jó da sua pequenez. Deus está te lembrando: você é barro e eu sou oleiro e faço do jeito que eu quero. Deus está dizendo para você: para de me questionar, porque os meus planos são maiores do que os céus. Bota aqui para mim Isaías capítulo 55, versículo de número 8. Nós vamos ler esse texto juntos. Isaías 55, versículo de número 8. Eu quero convidar você a ler esse texto. Vamos ler até o versículo de número 9. Isaías 55, versículo de número 8. Cadê? Está dando aí? Travou? Cadê a secretária daqui? Quem está mexendo aqui? Bota aí, minha filha. Isaías 55, versículo de número 8. Olha esse texto, nós vamos ler juntos aqui. Vamos lá? O 8 e o 9. Vamos lá. 1, 2, 3. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9. Do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus está acima. O que Deus tem para você é maior do que você imagina. Não, eu estou pregando para uma igreja pentecostal. Vou repetir: os pensamentos de Deus são maiores do que os seus pensamentos. Porque eu não preciso te explicar, mas os planos que eu tenho para você é maior do que você entende. Eu estou acima, assim como o céu está acima da terra. Os planos de Deus são maiores do que os céus. Alguém pode adorar esse Deus que é grande? Aleluia, 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 aleluia. Fala para alguém do teu lado, diga: os planos de Deus são maiores do que os seus. Eu vou te dar um exemplo, olha aqui para mim. Estamos falando sobre José, né? Só para você entender que os propósitos de Deus são maiores do que os nossos. Olha aqui para mim. José foi traído pelos seus irmãos, sim ou não? Sim. Ele foi jogado na cisterna, sim ou não? Ele foi vendido como escravo, sim ou não? Ele foi caluniado pela mulher de Potifar, sim ou não? Ele foi preso 2 anos no calabouço, sim ou não? Aí você pergunta: por que Deus faz isso? Mas se José não fosse traído pelos seus irmãos, ele não seria vendido e levado pelos ismaelitas para o Egito. E se ele não fosse para o Egito, ele não seria caluniado. E se ele não fosse caluniado, ele não seria preso. E se ele não fosse preso, ele não conheceria o padeiro mó e o copeiro mó. E se ele não conhecesse os dois, um deles que sobreviveu não lembraria de José para Faraó. E se Faraó tivesse sonhado e José não tivesse conhecido aqueles 2 homens,
ele não seria apresentado para Faraó. Ou seja, Deus permite a traição, a cisterna, a venda, a calúnia, o calabouço da prisão, para nascer um cargo no Egito que nunca nasceu, que é o de governador, para colocar José, para poupar a descendência de Abraão, para não morrer de fome. Tudo que Deus faz tem propósito maiores do que a gente imagina. Fala para alguém aí, Deus tem propósitos nessa guerra. Deus tem propósito nessa luta. Eu não entendo, mas Deus tem pensamentos maiores do que os meus. Eu estou declarando para a sua vida no nome de Jesus. Você não entende hoje, mas amanhã você vai entender. Cadê os adoradores que ainda não entendem, mas entendem que precisam adorar? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Aleluia, 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 aleluia. Eu estou sentindo Deus nessa palavra. Quando Deus fala, as perguntas de Deus para Jó não buscam resposta. Tu acha que Jó ia saber responder? Hã? Enquanto Deus estava perguntando onde é que estavas tu, Jó estava. Quando eu criei a terra, estava onde, Jó? Jó. Quando eu contei as estrelas. Quando eu criei os filhos de Deus, cantava. E Jó, calado. Jó falou muito. Jó questionou muito. Mas agora o silêncio de Jó demonstra que as perguntas de Deus não tinham resposta. Mas as perguntas de Deus despertam humildade e reverência de Jó. Agora Jó vai dizer assim, ó: agora eu sei que tudo podes. Agora eu sei que os teus planos não podem ser frustrados. Segundo, Deus não explicou o sofrimento de Jó. Não. Mas conduziu Jó a contemplar a sua grandeza e soberania. Deus pega Jó pela mão e fala assim: eu vou te levar a me conhecer como eu sou grande. Eu não vim aqui te explicar o porquê que eu fechei a porta. As perguntas de Deus para Jó confrontam a pretensão de entender tudo. Mas nós precisamos aprender a confiar nele mesmo sem entender. Tem alguém aqui nesse culto ainda? Eu quero entender tudo, porque Deus vai ter. Já vi gente assim no rádio, na televisão pregando. Deus vai ter que me explicar. Tá bom, lindão. Não, Deus vai ter que me explicar. Vai nada. O que Deus vai fazer é: aprenda a confiar nos meus propósitos. Vai dar certo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não perdi o controle da tua história. Cadê os adoradores aqui dessa igreja? Os questionamentos divinos não humilham Jó. Deus não queria humilhar Jó. Não. Mas Deus posiciona Jó no lugar certo, diante da majestade dos mistérios de Deus. Deus não está pisando em Jó. Deus está botando Jó no lugar certo. Não é homem, é pequeno, é limitado. Eu sou Deus. Deus não responde com argumento, mas com perguntas que revelam a nossa dependência de Deus. Dependemos dele. Tem alguém nesse culto? Nós estamos Quem depende de Deus aqui? Quem depende de Deus aqui? A sua vida só existe até Deus querer. Quando Deus falar assim, para, não tem bom, meu irmão. Dependemos dele. As perguntas de Deus para Jó ensinam que o mais importante do que saber o porquê é conhecer quem está no controle. Ele é soberano e fiel. Ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel. Não, vou repetir até você adorar. Ele é fiel, ele é fiel. O nosso Deus é fiel, o nosso Deus é fiel. Ele é, ele tem, ele pode, ele é Deus. Ele está acima das minhas perguntas e questionamentos. Deus vem e pergunta para Jó: onde tu estavas? Aí ele vai dar uma marretada nos amigos, né? Não gostei do que vocês falaram com o meu servo. Porque a voz de Deus no livro de Jó, você pode dizer assim, pastor, mas Deus é o primeiro que fala. Por que o senhor falou primeiro do diabo? Porque a voz de Deus aqui é: eu conheço você, Jó.
Viste o meu servo Jó? É um Deus que conhece a minha vida, conhece a minha estrutura, conhece até onde eu posso suportar. E se Deus permite a prova de Jó, é porque Deus sabia que Jó tinha capacidade de suportar. É Deus dizendo: eu te conheço, eu estou no controle, minha palavra não volta atrás, eu sou soberano sobre todas as coisas. Tu é criatura e eu sou Deus. Tu não entende, mas eu sei o porquê. E eu nem vou te explicar, eu vou só te mostrar que tu é pequeno e eu sou grande. E é isso que Jó entende. É para a gente concluir essa série. A sétima voz, Jó vai falar no capítulo 42, versículo 1 de Jó. Eu já citei aqui, mas eu faço questão de reler o texto para você entender o mistério. Vamos ler o texto? Vamos lá? 1, 2, 3. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Versículo 3, versículo 3. Vamos lá. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Versículo 4. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Ele é o nosso professor. A primeira conclusão que Jó tem depois de Deus falar é que depois da prova existe a infalibilidade dos planos de Deus. Nenhum dos planos de Deus podem se frustrar. Vou repetir: nenhum propósito de Deus podem se frustrar. Não, vou repetir: nenhum propósito de Deus pode se frustrar. Então aquilo que Deus tem para você vai se cumprir, queira o diabo ou não, queira o homem ou não, vai se cumprir. Aleluia. Fala para alguém perto de você, diga: vai cumprir. Fala para alguém: os propósitos de Deus vai se cumprir na tua vida. Pastor, mas eu estou doente. Deus é maior do que a doença e vai se cumprir. Pastor, não tenho dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata e vai acontecer do jeito que Deus quer. Ou seja, estou sentindo Deus nessa palavra. As provas nos ensinam que ninguém pode frustrar os planos de Deus na minha vida. Quem disse que essa luta vai destruir você? Quem disse que essa calúnia vai te parar? Deus irá concluir aquilo que Ele começou. Não, irmão, se você entendesse a profundidade disso, em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Bota aí. Filipenses 1, versículo 6. Se tu não der glória a Deus para esse texto, irmão, eu vou começar a pregar tudo de novo. Bota aí, Filipenses 1, versículo 6. Se tu não der glória a Deus agora, vai lá. 1, 2, 3. Que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Vai concretizar os propósitos de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, o teu ministério. Cadê você que dá um prato de glória e aonde você está? Não poderão ser frustrados, não podem ser interrompidos. Por quê? Jó vai entender o grande princípio: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Repita comigo assim: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Bota aí Hebreus capítulo 10, versículo 23. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Ah, pastor, mas veio a luta, o diabo fechou a porta. Ele é fiel, Ele é fiel. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Olha como Deus é fiel. Vamos ler? 1, 2, 3. Retenhamos firmes a nossa confissão da nossa esperança, porque fiel é o que
prometeu. Ah não, irmão, pensei que você ia dar glória a Deus agora. Aquele que te prometeu é... Deixa só o teclado, deixa só o teclado. Por que vai cumprir, pastor? Eu estou pregando aqui o conceito que Jó entendeu nessa frase. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Depois da prova, Jó entendeu isso. Olha só, Números 23, 19. Ah, glória. Aleluia. Olha aí, Números 23, 19. Bora ler. RVA é Bíblia, irmão. Se tu veio aqui atrás de a chave, essa igreja é a igreja que abre a Bíblia para pregar. Aqui é palavra. Vamos ler o texto, vamos lá. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não o confirmaria. Vai acontecer. Cadê você que dá glória a Deus? Cadê você que dá glória a Deus? Aleluia. Olha aqui para mim. Jó entendeu que nada pode impedir ou nos separar do amor de Deus. Nada. O texto de Romanos capítulo 8, versículo 35 fala isso. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não, eu vou repetir até você dar glória a Deus. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Deus está no controle de todas as coisas. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem entendeu essa parte? Então olha para o irmão e diga assim para ele: fica tranquilo. Nenhum tio do que Deus disse a teu respeito vai cair por terra. Fala para alguém: vai cumprir tudo aquilo que Deus determinou na tua história. Alguém está aqui, esse câncer não vai impedir o agir de Deus. Essa porta fechada não vai impedir a providência de Deus. Essa calúnia não vai paralisar o propósito de Deus na tua vida. O que você está passando não vai neutralizar os propósitos de Deus na sua vida. A segunda coisa que a voz de Jó nos revela do que ele entendeu da prova. Jó 42, versículo 5. Coloca pra gente aí, olha aí, vamos ler o texto. Vamos lá. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Outra versão que vai traduzir diz assim, ó: com os ouvidos eu ouvi falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por que às vezes Deus deixa a adversidade bater na porta? Porque às vezes nós conhecemos Deus de ouvir falar. Uma pregação que alguém foi lá e pregou. Aí você ouve e conhece a Deus. Mas a nossa prova nos ensina a contemplar Deus de perto. Jó entendeu, eu ouvia falar. Agora eu entendi o porquê de tudo isso. Olha aqui para mim. Agora, depois da prova, eu te vejo, eu te conheço, eu sei quem tu és. Eu experimentei o te conhecer na prova. Eu sei o que é ter Deus perto. Eu sei o que é projeto de Deus no tempo de crise. Olha o que Jó vai entender. Ele entende que Deus é um Deus que se revela nas adversidades. A escola de Deus chama-se deserto da vida. Jó entendeu
para aquele que precisa de uma provisão, Ele é Jeová Jireh. Só sabe quem é Jeová Jireh? Quem precisa de provisão. Não tem nada para comer, o telefone toca. Deus mandou eu deixar essa comida na tua casa. Aí você vai dizer, Jeová Jireh. Só sabe o que é prova financeira, e você, meu Deus, eu tenho que pagar isso, pagar aquilo outro. Só sabe o que é isso quando você recebe uma ligação. Rapaz, eu estava orando aqui agora, Deus mandou mandar um pix para você. Eita Deus, é o IPVA do carro. Manda, servo de Deus. Tá pago. Diga assim comigo, Jeová Jireh, Deus da provisão. Como é que você quer conhecer Jeová Jireh se você não está no vale? Olha aqui para mim. Para os vencedores, Ele é Jeová Nissi. O Deus é a minha bandeira. Só sabe o que é isso quem vence guerra. Em tempo de guerra, Ele é Jeová Shalom, o Deus de paz. Só sabe que Ele é o Deus da paz que enfrenta a guerra. Quando achamos que estamos sozinhos, Ele é Jeová Shammah. Deus está aqui. Para quem precisa de cura, Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura. Deus vai se revelar nessa prova. Deus vai se revelar nessa luta. Deus vai se revelar nesse vale. Deus vai ser o Deus da cura nessa enfermidade. Alguém está aqui recebendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Deus se revela na prova. E Jó aprende a conhecer Deus de verdade na prova. Olha aqui para mim, existe um conhecimento experimental por meio da experiência e administração do Espírito Santo, que é o revelador. O poderoso e eficaz Espírito Santo. As nossas lutas e adversidades nos leva a cada dia mais conhecermos Deus de perto. Eu conheci mais Deus no vale do que na sala de teologia. Eu conheci o meu Deus na minha solidão mais do que quando eu estava ensinando ou estudando na sala de aula. Deus é o Deus que nos ensina, que é um exemplo, teólogos de plantão da internet. Eu sou teólogo, eu sei o que eu estou falando. Quer conhecer Deus, vai lá no interior. O irmão analfabeto, irmãzinha, tem um dente na boca, mas ouve o testemunho daquela mulher. Ouve as histórias que ela conta de um Deus que não é um Deus somente da letra, mas um Deus que se revela todos os dias. Eu já conversei com irmãos que eu disse assim, sou crente não, irmão. Crente é esse homem aí. Já fiquei perto de um senhor. Eu fui contar um texto também e falei assim, eu posso contar o meu também? Posso. E ele vai lá abrir a boca e vai contar. Rapaz, teve um dia que eu coloquei em cima da caçamba do carro os móveis de MDF para botar numa igreja. Quando eu estava no meio da estrada de barro, o tempo fechou. Olha ele falando, o tempo fechou. Se molhasse, aí ele trabalha com isso, acabou, prejuízo. O tempo fechou. Aí eu fiz o quê? O irmão chorando do lado, prejuízo para o irmão. Isso aqui é dinheiro, o povo interior não tem dinheiro. Ele levantou a mão, vou orar. Não, mano, eu vou orar. Mas irmão, eu vou orar. Ora então, meu irmão. Ele, Deus Todo-Poderoso, esse material não é meu, é da tua obra. Faz alguma coisa. E aí começou a chover. Aí o irmão chorava e ele orando com fé. O irmão chorava e cutucava ele. Olha. Quando ele olhava, chovia aqui, chovia aqui, chovia aqui, chovia aqui. Mas aonde a caminhonete ia, não caía uma gota de água. Eu disse assim, eu não sou crente não, irmão. Eu tenho que me converter de verdade. Porque existem provas que nos ensinam que Deus não é letras. Deus é convívio diário de um Deus pessoal e que se revela diante da prova. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui entendendo? Eu sei que Ele é meu consolo, porque um dia eu precisei dele dentro de um quarto. Eu sei que Ele é o Deus provedor, porque eu sei o que é pagar conta sem ter dinheiro.
Eu sei o que é abrir obra sem ter R$1 no bolso. Eu sei o que é pagar aluguel da igreja mais liso que sabão. E a providência chegar nos 45 do segundo tempo. Porque Deus é um Deus que se revela nas adversidades. Ele vai se revelar para você. Ele vai entrar nessa guerra. Alguém aqui está recebendo essa palavra? Aí Deus chega com os amigos de Jó e fala assim: olha, vocês vão ter que ir lá com ele e se retratar. E o que vocês falaram com meu servo eu não gostei. Aí os amigos se levantam, vão lá, e a Bíblia diz: enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. Bota o versículo 10, o versículo 10. 42, versículo 10. Olha que texto lindo, olha. Estou concluindo. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Entende, Manassés? O perdão. Viu o que José falou para os irmãos? Eles com medo: agora papai morreu, ele vai nos matar, ele vai nos desprezar. Aí José disse: não, eu entendo que isso aqui é propósito de Deus. Deus me colocou aqui para livrar a nossa casa da morte. Eu entendo hoje. Enquanto ele orava pelos seus amigos, o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto antes Jó possuía. A restituição de Deus chegou na vida de Jó. Bota o versículo 12. Essa luta vai mudar, essa prova vai acabar, a resposta vai chegar, o milagre vai chegar. Olha aqui, ó. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Eu vou repetir até você da glória: mais do que o primeiro. Eita, olha aqui, ó. Pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 juntas de jumentos. Pode continuar, bota o 13. E teve 7 filhos e 3 filhas. Glória, 14. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da segunda Quessa, e o nome da terceira Queria Apuque. 15. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas quanto as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Vale a pena ser fiel. Eu profetizo um novo tempo de Deus sobre a tua vida. Tempo de restituição. Cadê você que adora a Deus? Cadê você que adora? Fica de pé. Aleluia. O que Deus tem para você é maior do que você imagina. Olha aqui, ó. E depois disto, viveu Jó 140 anos. Depois disso, mais 140 anos, e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a terceira geração. Quem disse que o diabo vai matar Jó? Vai viver e vai ver o propósito que o céu tinha preparado para ele. Adore a Deus aí, que Deus tem algo grande para você. Aleluia. Levante a mão. Enquanto isso, nessa prova, nessa guerra, ainda tem força para adorar a Deus ainda? Vai viver questionando Deus? Vai ficar reclamando aí com Deus? Meu irmão, adora. Ele está no controle de todas as coisas. Eu não entendo, mas eu creio e confio nele. Fala para alguém do teu lado: tem propósito na tua prova. Fala para alguém: você não entende, mas o propósito de Deus são imutáveis. Cadê os adoradores dessa igreja? Levante as suas mãos assim ao céu. Eu vou te dar alguns minutos para você adorar a Deus diante dessa luta, diante dessa prova, diante dessa guerra. Pode cantar, meu irmão. Diante dessa prova, Deus nos chama a adorar. Eu
Não sei o porquê, mas eu confio nele. Antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Os meus olhos te contemplam. Olha aí. Que tudo pode, nenhum dos seus planos podem se frustrar. Cadê você? A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está. Cadê você, adorador? Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não vai se frustrar. Olha aí. Não se frustrarão, não se frustrarão. Levanta a mão e canta. Os planos de Deus, Levante a mão e canta. ninguém impedirá. Meu Deus. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus Ninguém impedirá. Cadê você? Cadê você? Levanta a sua mão e agora arana aí. Se escandaliza do barulho não, irmão. Nosso Deus é grande, 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 grande. Cante. Pensei eu que tudo pode, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Canta, canta, canta. Não se frustrará. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus, ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas Meu Deus, meu águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas na mente. Mas olha só que vem ali, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do Meu Deus! Sou eu, sou eu, sou eu, sou Aleluia. Ninguém pode te ajudar, Recebe renovo aí. ninguém pode te levantar. Recebe renovo espiritual Deus aí. tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Cadê você? Oh, aleluia. Ramacalabachanda, ramacanda.
Receba renovo nessa adversidade. Recebe o toque do Espírito Santo nessa prova. Deus te renova nessa noite. Há um propósito imutável sobre a tua vida. Ninguém vai frustrar os planos de Deus na tua história. Seja tocado pelo Espírito Santo agora. Recebe essa presença. Oh! Receba. 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 Toque o Espírito Santo. Toque o Espírito Santo. Liberdade para você adorar. Oh, eu estou no controle. Eu não perdi o controle da tua história. Eu sou o Deus que te guio nesse deserto. Tu não entende agora, mas eu vou me revelar para você nessa prova. Eu sou aquele que fecha e abre a porta. O teu Deus é o Deus que faz o impossível acontecer. Essa doença não vai paralisar a tua história. Tu não entende, mas há um propósito dos céus sobre a tua vida. Se você recebe essa palavra, abrace no mínimo 5 pessoas em tua volta e diga para essa pessoa: os planos de Deus não podem ser frustrados. Vai lá, procura alguém, diga: os planos de Deus não podem ser frustrados. Atrás de você,